Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. O tema, oração para transformar a vida e a história. Hoje nós vamos entrar no nosso quarto tópico. A oração muda a história. Ontem nós vimos que a oração transforma e ele não transforma o coração de Deus. Deus usa as nossas orações para transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as situações que estão ao nosso redor. Hoje nós vamos ver que ele muda a história, ou seja, muda as situações que estão ao nosso redor para o nosso próprio bem e também para a nossa história. Vamos lá. Podemos deixar de orar? É uma pergunta interessante. Será que podemos deixar de orar? Se nós cremos na soberania de Deus, e nós já falamos isso, né, que Deus está no controle, então nós podemos deixar de orar? Não, claramente nós não podemos deixar de orar. Por quê? Já vimos que devemos orar sem cessar. Porém, o fato da oração ser um meio de transformação de vida, que nós vimos ontem, já é motivo suficiente para não deixarmos de orar. Cremos na soberania de Deus e Ele faz o que quer. Então, por que orar? Muitas pessoas dizem isso. Contudo, a palavra de Deus ensina que Deus age soberanamente através da oração, de maneira que Ele faz o que quer usando as orações para isso. Então, a oração é o meio que Deus usa para agir soberanamente. Ele vê a humildade do nosso coração, o desejo real das nossas necessidades e Ele vai agir tanto para nos transformar como para mudar a história. No Salmo de número 66, verso 17, verso 20, diz assim: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O salmista está compartilhando que se ele olhasse para a vaidade do seu próprio coração, do seu modo de viver, o seu ego, Deus não teria ouvido as suas orações. Entretanto, ele diz: a Deus clamei com a boca, com a língua eu o exaltei. Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração. Então, queridos, o salmista está dizendo que nós não podemos deixar de orar, porque Deus tem ouvido, Deus tem atendido e Ele jamais rejeita as nossas orações e nem aparta de nós a sua graça. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo está nos dando esse ensinamento. Não deixe de orar, persevere na oração. Então, qual é o problema das nossas orações? Nós também já vimos um pouquinho sobre isso. O problema da oração é como pedimos, o que pedimos e com qual motivação pedimos. Quando nossas orações estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Ele concede o que pedimos, mudando a história através da transformação em nós e nas situações. Então, se nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, assim Ele vai nos responder, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então nós vamos ver que Tiago, ele fala para nós o seguinte: cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis,
pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Então você vê que Tiago está dizendo justamente aquilo que nós acabamos de falar. Ou seja, o que pedimos, como pedimos e qual a motivação que pedimos. Ele está dizendo, pedis e não recebeis porque pedis mal. A nossa motivação é errada, para esbanjar em vossos prazeres. E também, Jesus está dizendo em Lucas capítulo 11, verso 9 e 10, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, segundo a vontade de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina a pedir de acordo com a vontade de Deus. Então nós vamos ver alguns exemplos que mudaram a história através da oração. Ou seja, Josué orou e o sol e a lua se deteve. O sol e a lua parou. Aonde está esse texto? Em Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué capítulo 10, verso 12. Também um outro exemplo, Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. E quando orou de novo, voltou a chover. Onde está escrito isso? Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, mais um exemplo de orações que mudaram a história. Contudo, também, Deus cura pessoas. Em Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então você vê que Deus cura pessoas e ainda Deus perdoa pecados. Então a oração muda a nossa história. Nós oramos, Deus cura e Deus perdoa pecados. Então, queridos, Deus pode atender às nossas orações? De tudo que nós já ouvimos hoje, já estudamos hoje, podemos dizer claramente, sim, Deus pode responder às nossas orações. Deus pode atender às nossas orações. Só que existe um problema aí. Como nós entendemos as respostas das orações? Deus responde sim, Deus responde também não, Deus responde espera, ou Deus fica em silêncio, mas está trabalhando em nós e nas situações. Então nós também temos que entender como que Deus atende às nossas orações. Mas vamos lá. Tiago, ao falar de Elias, disse que ele era semelhante a nós nos mesmos sentimentos e foi atendido. E Tiago disse mais: muito pode sua eficácia a súplica do justo. Parte final de Tiago, capítulo 5, verso 16. O justo aqui é o cristão que creu em Jesus e foi perdoado e transformado, porque ora humildemente e confiadamente
de acordo com a vontade de Deus, o Senhor, Ele usa a oração para cumprir os seus propósitos na nossa história. Então Deus jamais vai deixar de ouvir as suas orações. Deus jamais vai deixar de ouvir o nosso clamor. Os ouvidos deles estão abertos para ouvir as nossas orações. Isaías 64, verso 4 diz desta forma: desde a antiguidade não se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós oramos e nós temos que esperar confiantemente que Deus vai ouvir e responder às nossas orações de acordo com a vontade dele. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A oração muda a história. Nós não podemos deixar de orar. O problema das nossas orações é como pedimos, qual é a motivação das nossas petições. Nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos alguns exemplos de orações que mudaram a história e sim, Deus atende às nossas orações. Orai sem cessar. Prove ao Senhor, fale com Ele e Ele vai ouvir e responder às suas orações. Vamos orar, queridos? Senhor, graças nós te damos por tudo. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Fortalece a nossa fé, ó Pai, porque precisamos a cada dia confiar mais e mais no Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve e o Senhor responde às nossas orações. O grande problema é que muitas das vezes nós duvidamos que o Senhor está ouvindo. Perdoa-nos, ó Pai. Abençoe cada família, coloque a tua mão sobre cada casamento, restaurando, Senhor Deus, os relacionamentos. Abençoe os nossos filhos, livrando-os de todo perigo, de todo mal, de todas as tentações, de toda violência, de todo vício. Ó Deus amado, que eles possam ser verdadeiros cidadãos dos céus e verdadeiros cidadãos na sociedade, testemunhando, ó Pai, o Senhor na vida deles. Abre as portas para os desempregados, coloque a tua mão de cura sobre todo o enfermo, ó Pai, porque o Senhor tem poder para curar. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Venha o teu reino, Senhor Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.